Boa tarde, Bahia! No ar, encontro marcado. Hoje nós temos a satisfação de receber o Dr. Álvaro da Silveira Filho, que ele é o diretor-geral da Defesa Civil de Salvador, que tem a designação ou a denominação de CODESAL. Dentro de instantes vamos falar sobre o assunto. Meu diretor, eu queria inicialmente dizer da satisfação de tê-lo aqui. Aliás, por dois motivos. O primeiro motivo é que nós vamos explorar um pouco, digamos assim, do seu trabalho, dessas suas ocupações nesse órgão da Prefeitura CODESAL que você está dirigindo. O segundo é que você, numa reflexão da minha memória, me trouxe várias lembranças. Primeiro do seu pai, que eu tive a oportunidade de algumas vezes até procurá-lo. Questão de perícias, desse fato que ele era perito oficial aí da Justiça. E segundo, dos seus tios. Um porque foi meu colega de turma na faculdade e o outro tempo contemporâneo, que ele era da área de farmácia. Então, existe esse lado sentimental que a mim me toca bastante. E ao dizer essas palavras, eu queria lhe perguntar o seguinte: o que é esse seu órgão CODESAL, que ali diz que é da Defesa Civil? O que é que você encontrou, como ele tem, assim, como características em linhas gerais? Bom, em primeiro lugar, doutor Luiz, eu queria agradecer as suas palavras e fico muito feliz quando chego nos locais e encontro pessoas em que ligam meu nome aos meus antepassados, ao meu avô, ao meu pai, aos meus tios. Então, fico muito feliz de estar aqui presente, me colocando desde já à sua disposição a qualquer momento que for solicitado. Bem, o papel da Defesa Civil é de grande importância para a cidade de Salvador, principalmente por tratar Salvador de uma cidade repleta de encostas, repleta de áreas de risco, propriamente dita, e áreas de risco de alto risco exatamente. Então, o prefeito, no dia 1º de abril, decretou a Operação Chuva, como já é conhecida em Salvador há alguns anos, e essa Operação Chuva consiste em quê? Em a gente intensificar o trabalho de vistorias em encostas, em estar identificando novas áreas de risco, essas áreas de risco que são dadas as devidas providências no sentido de estar promovendo a limpeza dessas áreas, no sentido de estar promovendo em algumas áreas o lonamento, solicitando das famílias, a depender da situação, que essas famílias sejam removidas desses locais. Essas famílias de imediato são colocadas num programa de um auxílio emergencial que é ligado à secretaria que trata da ação social do município, e também são cadastradas no programa Minha Casa Minha Vida, que é um programa do governo federal em parceria com o município. Então, o papel da Defesa Civil, ele é contínuo, permanente. Nós temos um plantão 24 horas e, lógico, que na Operação Chuva esse trabalho é intensificado com a chegada e a relação com os setores do município, no sentido de estar agregando mais profissionais para estar dando uma intensificada nos nossos trabalhos. Eu queria lhe dizer o seguinte: aí, há algum tempo aqui atrás, eu entrevistei o nosso secretário de Infraestrutura, o engenheiro Paulo Fontana.
Paulo né? Fontana, grande Amigo. amigo. E, além do mais, eu brinquei com ele porque nós morávamos, ele jovem ainda e todos os irmãos dele, e lá na Graça, Sim. num edifício chamado Itajaí. Então eu brinquei com ele que era a República do Itajaí. Né? E ele me falou exatamente dos cuidados que ele lá na secretaria dele estava tendo na questão de desentupir as coisas e retirar a coisa, desobstruir essas bocas de lobo e não sei o quê. E por falar nisso, numa obra que está sendo feita ali na Nilo Peçanha, me disseram que encontraram até geladeiras dentro da tubulação, que quando foram remover, geladeiras velhas e tal. Então, agora eu queria lhe perguntar, esse trabalho que vocês agora tiveram durante essas chuvas, que foram assim, muito persistentes, mas não me pareceu que tivesse ocorrido daquelas enxurradas para desmoronamentos tão grandes. Não sei se foi impressão. Não. Veja bem, essa questão, como o senhor colocou, de se encontrar até geladeira durante essa obra agora da Nilo Peçanha, é uma realidade. Eu tive a oportunidade, talvez o senhor não saiba, de ter sido 4 anos e meio presidente da Limpurbe e sofri muito com relação a isso. Um dos itens que nós mais coletávamos na cidade, por incrível que pareça, é sofá. E nós tínhamos o cuidado de mandar, inclusive, fazer o desmanche desse sofá para estar negociando com algumas empresas que utilizam, que fazem bloco, que fabricam telha, está vendendo aquela madeira, está negociando, fazendo a contrapartida para trazer algum recurso para dentro do município, no sentido de estar voltando para as nossas ações de prevenção. A Operação Chuva, ela engloba os diversos órgãos do município. A SUCOP, que é quem está fazendo a obra da Nilo Peçanha, e tem feito um trabalho através dos seus servidores, sob a supervisão do Batista Neves, que é nosso amigo também. O Batista Neves tem feito um trabalho gigantesco com relação à desobstrução dos canais, à desobstrução das bocas de lobo nas vias públicas. E esse trabalho da Nilo Peçanha foi uma meta por determinação do prefeito, e o Batista Neves vestiu a camisa e deve estar sendo entregue agora, talvez nesse final de semana, segundo previsões que me foi passada. Mas a população precisa dar uma colaboração maior. Não é admissível a gente realmente chegar numa cidade como Salvador e você encontrar num canal boiando uma geladeira, um sofá, um armário. Infelizmente é uma realidade da cidade. Eu sofri muito isso há 2 anos atrás, quando ainda era presidente da Limpurbe. E nós tentávamos combater, fazíamos apreensão de veículos fazendo descarte, principalmente de entulho em áreas públicas, porque o papel do município, o município tem feito sua limpeza, mas a população precisa colaborar mais. Aliás, é uma coisa que é muito importante, não é? Essa questão dessa cultura, no que a necessidade dessa colaboração que tem que ser realizada. Às vezes a gente vê, se você me permite, como um observador que passa, pessoas que levam lixo, tá a caixa coletora, e simplesmente às vezes é mais fácil deixar fora da caixa, jogando de outra forma que não deva ser a correta. Não, com certeza. Né? E o senhor nota o seguinte, a população de Salvador, principalmente nos bairros periféricos, se acostumou a sair de sua residência e já sair com seu saco de lixo na mão e está colocando no pé do poste, num canto, numa esquina, sem estar se preocupando em se dirigir ao local que foi designado, que está uma caixa coletora, no sentido de estar colocando esse material ali. E isso é contínuo. Nós temos na cidade de Salvador, nós temos via pública aí que a coleta durante 3 vezes por dia. E isso onera em muito o custo da coleta para a nossa cidade. Então eu acho que poderia, se a população fizesse também a sua parte, no sentido de estar ajudando a população, estar ajudando agora a administração nova que está entrando, que está querendo realizar os serviços que competem a ela de forma eficaz,
a população pode colaborar no sentido de tal o quê? Coloque o seu lixo no horário certo, coloque o seu lixo no local certo, principalmente, porque aí você não atrapalha o serviço da coleta. E isso não traz o lixo colocado na hora errada e no local errado. O senhor há de convir o quê? Nós estamos aí com a iminência ainda de chuva. A chuva vem, o carro não coletou e esse lixo vai junto, entupindo boca de lobo, entupindo as sarjetas. Agora me diga uma coisa, você me deu aí uma notícia que eu achei muito boa. Eu tenho uma pessoa que trabalha comigo, que mora lá na área de Itapajipe, Roma, ali para aquelas coisas, né, caminho de areia. E esse engarrafamento à tardinha e à noitinha é muito grande por causa das obras da Nilo Peçanha, né? Porque acredita-se que ao concluir a Nilo Peçanha, esse trânsito vai fluir bastante e talvez melhore esse engarrafamento aí do tráfego. Com certeza, a Nilo Peçanha era um problema crônico. Exato. Aquilo ali passava as administrações e não se dava uma solução para aquela área. Então eu tenho certeza que com essas intervenções que estão sendo feitas, essa será uma solução definitiva, não será uma solução paliativa, será uma solução definitiva. E eu falei aqui para o senhor, acredito, talvez em primeira mão, porque me foi comunicado extraoficialmente de que provavelmente no sábado estaria sendo reaberta a Nilo Peçanha, entregue à população, e eu acredito que o cronograma será mantido. Se não for nesse sábado, pelo menos no início da semana, a coisa estará sendo realizada. Então já estamos no finalmente. Já estamos no finalmente, com certeza. O trabalho foi um trabalho, como eu coloquei, que foi a determinação do prefeito fazer essa intervenção na Nilo Peçanha, e o superintendente, Dr. Batista Neves da SUCOP, vestiu a camisa e foi para Nilo Peçanha para realmente fazer acontecer essa obra. E durante, digamos assim, essas chuvas que caíram por aqui, eu não vi muita notícia como era antigamente, de desmoronamento, digamos assim, as barreiras descendo para a parte mais baixa. Eu não vi esse sofrimento dessa maneira, casos esporádicos. Isso ocorreu mesmo nessa sua estatística aí? Veja bem, nós já temos cerca hoje, desde quando se iniciou a Operação Chuva, nós já estamos com cerca de 1.800 solicitações, através do nosso número 199, que é o canal de ligação com a população, ou que a pessoa também pode fazer a sua solicitação presencialmente. Nós tivemos uma previsão de chuva através do Instituto de Meteorologia, que seria em torno de em abril, 326 milímetros de chuva. Nós tivemos 330. Então ficou dentro da previsão, mas nada que viesse a assustar a população. Desde quando assumi, desde a época que o prefeito ACM Neto assumiu, nós sentamos e fizemos um planejamento no sentido de fazer um trabalho voltado para a prevenção. Então, junto com o Limpurb, junto com o SUCOP, junto com a Secretaria de Saúde, junto com a Secretaria de Ação Social, nós estamos fazendo um trabalho voltado à prevenção no sentido de quê? Identificar essas áreas de risco, está identificando a necessidade dessas áreas de risco no sentido de estar fazendo o lonamento, fazendo a limpeza da área, solicitando um trabalho voltado à população no sentido de esclarecer essa população que ela não continue descartando o seu lixo nessas áreas de risco. Então é um trabalho que a gente já vinha fazendo, inclusive antes de iniciar a Operação Chuva. Eu acho que talvez isso tenha contribuído para amenizar uma possível ocorrência mais grave. Então eu quando fiz, na oportunidade da minha posse, eu coloquei que eu estaria voltado para um trabalho efetivamente de prevenção com relação à defesa civil aqui na cidade de Salvador. Agora me diga uma coisa, Paulo, você, digamos assim, poderia especificar até algum setor, algum bairro, ou alguns outros bairros que estão mais sacrificados, que necessitam
digamos, de uma constância maior de vocês no sentido de auxílio? Olha, nós vimos, ontem mesmo teve uma reunião na Secretaria de Infraestrutura, com a presença do secretário, com a presença dos técnicos da Defesa Civil, com a presença de técnicos da própria Secretaria de Infraestrutura, com o pessoal da Condé, com relação ao senhor deve conhecer aquela encosta da Chácara Santo Antônio, ali no Santo Antônio, além do Carmo, que é uma encosta que nos preocupa muito, inclusive foi a primeira encosta que eu visitei quando assumi, até porque o último registro que tem de um acidente mais grave foi ali naquela encosta, se eu não me engano, em 2011. Então eu fiz questão de fazer uma visita para conhecer em loco a situação. Então a Condés, pois, que está fazendo um trabalho, está fazendo um projeto de urbanização daquela área, com a possível não, eu já diria com a certeza de que aquela população que mora ali será alocada próxima àquela área, porque a grande maioria deles já trabalham naquele local, então não justifica esse pessoal estar saindo dali para ir morar em algum projeto até do programa Minha Casa Minha Vida, mas que seja distante. Então essas pessoas ali, a princípio, serão acomodadas próximas àquele local da encosta. E a encosta, o projeto será o quê? De ser totalmente urbanizada, com mirante, para visitação de turistas, de tudo, porque aquela vista, inclusive, dali é linda. Você dali já vê a Baía de Todos os Santos, totalmente. Então, são vários projetos, tem outros projetos que existem dentro da Secretaria de Infraestrutura do município, está sendo buscado recurso junto ao Ministério da Cidade, junto ao Ministério de Integração Nacional, tanto no apoio da Defesa Civil, tanto no apoio da infraestrutura dessas áreas de risco. O que a gente tem procurado, o senhor diz, mas o programa Minha Casa Minha Vida talvez não seja uma solução imediata. Não, não é uma solução. Até porque o programa Minha Casa Minha Vida não é somente a questão de você alocar, tirar a pessoa daquela área de risco e estar colocando, dando uma casa. O programa Minha Casa Minha Vida ele tem que ser completo, ele tem que ser também com infraestrutura, você tem que ter farmácia, você tem que ter posto médico, você tem que ter um hospital, você tem que ter escola. Então não é pura e simplesmente você tirar a pessoa e colocar no local onde ela não vai ter nenhum tipo de assistência. Então a preocupação também disso aí é nesse sentido, de a gente estar colocando, tirando a população da área de risco, no sentido de ela estar indo para um local onde ela tem a possibilidade de estar arrumando um emprego, ter uma escola para seu filho, ter um atendimento médico para o seu filho e coisas mais imediativas. Agora, diretor, eu me lembrei aqui de alguma coisa no passado, por curiosidade. Eu me lembro bem que você falando em Santo Antônio, além do Carmo, eu me lembro bem que uma feita houve até por pouco tempo, mas houve até uma interrupção do fluxo de veículos no Américo Cima, porque havia uma possibilidade, digamos assim, de algum problema que poderia ocorrer com aquelas casas que ficavam naquela parte superior, lá para o lado de Santo Antônio, e além do Carmo. Aquilo sanou aquele negócio, não houve... Olha, eu acredito que sim. Você se lembra disso? Deveria ser bem mais jovem. Eu deveria ser bem mais jovem, mas eu acredito que sim, porque normalmente quando há algum tipo e nós acompanhamos com algum tipo de perigo, de risco com relação a essas questões das encostas, das áreas de risco na cidade de Salvador, o primeiro órgão que é comunicado é a Defesa Civil. O primeiro órgão que é comunicado é a Defesa Civil. Se o senhor ver, nós temos um plano diretor de encosta na cidade de Salvador que ele vem de 2004. Então esse plano já está defasado. Há uma intenção nossa de fazer uma atualização desse plano diretor de encosta, porque naquela época, se eu não me engano, foram detectadas 420 e poucas áreas de risco, em 2004. Quer dizer, isso já vão 9 anos. É verdade. Então, há uma necessidade da gente estar fazendo uma atualização disso, porque, sem medo de errar, esse número de área de risco, com certeza, pode estar perto de 100%, a mais do que foi detectado em 2004. Até pelo fato da ocupação. Salvador desenvolveu muito desse período para cá. Então, a ocupação,
teve fluxo de gente que veio de outras áreas, de outros estados, de outras cidades para a cidade de Salvador. Então, se eu ter ideia, o CREA tem um levantamento de que 70%, que eu acredito inclusive seja mais, 70% das moradias na cidade de Salvador foram construídas de forma irregular. Então, olhe o risco que é. É verdade. Nós tivemos o desabamento do prédio no Tororó, próximo onde o senhor morou, próximo onde meu avô morou, mas que não foi um desabamento por causa das chuvas. Foi um desabamento por uma construção irregular. O cidadão construiu seu prédio sem a devida solicitação, sem a devida licença, sem a devida fiscalização, sem um profissional em infraestrutura para ir lá e dizer ao cara que está certo. Então, ele construiu e simplesmente caiu. Mas como foi num período de chuva, então se volta muito a atenção para os órgãos do município, principalmente a Defesa Civil. Eu tenho diversas oportunidades tendo dado entrevistas em outras TVs, em rádios, principalmente em rádio e TV, e até tenho colocado em algumas situações o seguinte: eu digo, olha, quando acabar a Operação Chuva, que passar a chuva, vocês vão me esquecer. Porque normalmente o secretário Paulo Fontana, eu não sei que colocou aqui para o senhor, na oportunidade que ele deu entrevista, ele começou uma apresentação dele para todos os órgãos envolvidos na Operação Chuva, inclusive para o prefeito, colocou de que só lembram de Defesa Civil quando ocorre a tragédia. E normalmente é verdade, infelizmente é isso. Então, se cair, porque o senhor há de convir o seguinte, está aí as chuvas, se houver um deslizamento, isso é uma coisa inevitável, a gente não pode evitar, não tem como. O que nós temos que estar também é preparados, não só na questão, como eu falei, o meu foco, eu voltei para a prevenção, mas a gente não pode deixar de estar preparado também, isso nós estamos, para dar um atendimento imediato. Caiu, deslizou uma encosta, teve vítima. Nós acionamos de imediato, até porque a Operação Chuva tem esse papel, e nós temos o sistema também municipal de defesa civil, que o prefeito, junto com a Operação Chuva, decretou, que todos os órgãos estão envolvidos. Nós temos representantes em Corpo de Bombeiro, nós temos representantes em Embasa, em Coelba, em Sucom, em Sucope, enfim, em todos os órgãos que podem dar um apoio, em SAMU, todos os órgãos, a Polícia Militar, todos esses órgãos, eles estão com representatividade, tanto dentro do Sistema Municipal de Saúde, quanto dentro da Operação Chuva em si. Então, há uma continuidade, assim que acaba a Operação Chuva, no final de junho, nós temos uma continuidade de trabalho, lógico, reduzida, em função porque aquelas pessoas que estão envolvidas na Operação Chuva, os engenheiros da Sucope, eles retornam definitivamente para o seu órgão de origem, entendi. Mas de qualquer forma, permanece o apoio para a continuidade do trabalho. Oswaldo, a minha pergunta que eu estava aqui imaginando é de que iria lhe fazer desse apoio, compreende? Digamos, de funcionários, dessa conjugação de esforços, né? Eu até, fazendo um parênteses, quando o nosso Paulo Fontana esteve aqui, eu até o elogiei no sentido da escolha dele, porque foi um homem que trouxe uma experiência de uma Sudene. Com certeza, não tem dúvida. Numa amplidão imensa, né? Com certeza. E eu tinha certeza, pelo cuidado, pelo que eu o conheço de perto do seu trabalho durante toda a vida, que ele ia dar um bom suporte a toda a prefeitura e nessa coordenação pela grande facilidade, o tato de contato, que nesse momento me parece que é muito importante. Né? Eu queria só lhe perguntar o seguinte, esse apoio de funcionários, às vezes até, digamos assim, de equipamentos, que vocês têm ocorrido normalmente? Tem, com certeza. O apoio, e esse apoio é fundamental. Nós estamos com cerca de 400 e poucos servidores envolvidos na Operação Chuva. Infelizmente, esse período agora está um pouco reduzido em função das negociações do reajuste dos servidores do município. Então, nós temos tido algum tipo de
e problema nesse sentido, mas são cerca de 400 e poucos servidores envolvidos e com total apoio. Os órgãos não medem, principalmente, o que eu sempre coloco, principalmente Limpurb, Sucop, eles não medem esforço para sempre estar dando apoio, dando prioridade às solicitações e os encaminhamentos que a Defesa Civil faz. Agora, meu diretor, é o seguinte, além dessa satisfação de tê-lo aqui, eu queria aproveitar esses últimos momentos nossos para lhe perguntar e lhe abrir o espaço para, se você quisesse transmitir alguma outra mensagem que pudesse, digamos assim, chegar aos nossos telespectadores no sentido de uma cooperação e mostrar que vocês estão sempre presentes nessas dificuldades e também nessas prevenções, o momento está para você. Bom, o que eu queria pedir é que a população, principalmente com relação ao descarte de lixo, de entulho, de sofás, de geladeira, que colabore no sentido de não estar jogando nas encostas, não estar jogando dentro dos canais. Eu pediria que a população colabore colocando o seu lixo, o seu resíduo no local adequado, no horário adequado. E isso vai nos ajudar muito, porque principalmente em tempo e em solução dos problemas. E peço também à população que está localizada em área de risco, que ela, ao ver qualquer ameaça de um deslizamento dessas áreas de risco, de um alagamento, que ela de imediato saia de sua residência, comunique à Defesa Civil, o 199 está aí durante 24 horas por dia, e acionando o 199, comunicando o risco iminente, nós, os técnicos, irão imediatamente fazer essa verificação. Então, o que eu peço é isso, é não jogar o lixo e de imediato comunicar à Defesa Civil qualquer necessidade de emergência. Ok. Eu quero lhe agradecer por essa oportunidade da reflexão do passado. Com um certeza. grande abraço e Obrigado, felicidade, viu? Obrigado. Na sua gestão. Obrigado.